Mas o ponto é, nas áreas que a escola cívico-militar traz de novo, que é segurança, não é melhor? Não se tem mais segurança com militares lá do que sem, por exemplo? Não, eu discordo, cara. A mesma coisa se você falar que você vai ter mais segurança na rua com um revólver, por exemplo. E você acha que não? Eu acho que não. Se, por exemplo, vier alguém com um revólver pra te roubar e você estiver armado, você não tem mais chance de defender a própria vida, não. A gente joga um livro nele ali, vai Joga estudar, um livro, né? Não, eu fui assaltado com uma armada, me roubaram o meu carro, inclusive, assaltaram o mercado, eu fui com uma cabeça, e levaram o meu carro na fuga, né? Então realmente tive trauma, fiquei com psiquiatra, psicólogo para tratar esse problema que aconteceu, porque a gente fica se sentindo impotente, né? Se você tivesse armado, Mas preparado para combatê-lo, você não teria agido e protegido seus próprios bens ali? Não. Não mesmo. Eu teria. A lei penal não retroagirá, salvo beneficiar o réu, salvo beneficiar o réu, salvo beneficiar o réu. Em malam partei, ne bizinindei. Eu tô aqui mesmo hoje para saber do pessoal o que vocês acharam da fala do Barroso. Nós derrotamos o bolsonarismo. Ele, enquanto ministro do STF, falar isso, você acha que na verdade, é legal? Vou ser sincero, essa noite não dormi e nos últimos 2 dias não vi notícia nenhuma. Então realmente não posso opinar sobre algo que eu não sei. Mas você não viu essa não? Não acompanhei, cara. Foi um clássico aí da... Não, tudo bem, mas por exemplo, lá no sul, lá de onde eu vim, até agora não teve nenhuma notícia que eu pude ter dos meus familiares que estão sofrendo a enchente, entendeu? Por exemplo. Entendi. Então eu estou realmente isolado, vamos dizer assim. Mas sabendo agora dessa fala, ele teve aqui ontem no Congresso e tal, e durante a sua fala ele falou, nós derrotamos o bolsonarismo. Infelizmente o bolsonarismo ele veio para ficar, eu acho, infelizmente. Tá, e assim, por todo um contexto, né, direitos humanos, questão do armamento, questão das cotas, das verbas, né, todas as propostas que tem uma geração que eu vivi, né, o Fora Collor, né, eu vivi isso no colégio, né, e depois eu vi que o Brasil ele deu uma guinada. Eu tenho minha opinião formada em relação a isso e particularmente estou aqui pela ciência e pela educação. Mas dentro da política, um lado ou outro ser vitorioso ou derrotado faz parte. Sempre alguém vai ganhar e sempre alguém vai perder. Fazendo até uma menção à nossa grande Dilma aí. Mas o ponto é, você acha que o ministro do STF, que tem sua atividade, que deveria estar restrita à área jurisdicional, assim, de forma imparcial, falar isso, pega bem? Não pega bem, né? Se iguala ao Moro, né, por exemplo. Não é parecido assim as críticas que se fazem ao Moro? Em Malamuro. E o que você acha aí também de outra questão que rolou recentemente na área da educação aí, que foi o Lula acabando ali com um programa de escolas cívico-militares? Qual que é a sua opinião sobre? Olha, eu lecionei, eu tive o prazer de dar errado no projeto de pesquisa e fui viajar pelo Brasil, porque o Brasil é maior. Lecionei em Tocantins, no IFTO, e lecionei também no Colegião Estadual. Você dá aula de quê? Geografia. E tive a oportunidade de ver a transição do colégio estadual virar cívico-militar. Inclusive eu tive que participar da reunião e assinei a ata, inclusive, senão ia ser voto vencido. Eu também era professor substituto, estava de passagem, então, né, estava lá, né, eu estava dando aula lá e foi uma experiência bem interessante, assim, ter podido participar justamente desse momento da boiada passando, né, enquanto eu estava no Tocantins, no centro do país, faz divisa com 6 estados brasileiros, do lado do Mato Piba, toda essa conjuntura do agronegócio, né, do agrotech, tech é pop, tech é tudo, né, então eu vi, assim, uma grosseria, né, as queimadas mesmo, as queimadas a todo vapor. Mas assim, desse modelo da escola, você acha que é mais positivo ou negativo? Em relação à tua pergunta, os meus alunos, eles achavam certo queimar tanto o resíduo sólido, o lixo, né, como as florestas, né. E tem um presidente que falava em relação à não proteção da Amazônia, não proteção dos biomas brasileiros, isso influenciava na educação deles. Apesar de eu, como professor de geografia, falar o contrário, que era as áreas de preservação permanente deveriam ser mantidas, eles achavam o contrário, porque o presidente não valorizava e incentivava a queimada. No estado, queimava-se muito também. Entendi. Mas sobre o modelo de ter militares nas escolas ali? Sobre o modelo em si, eu acho...
Eu acho que ele não se compara com a educação que a gente tem hoje, atualmente, né? O alicerce educacional, a estrutura, né, proposta pelo MEC, pela Base Nacional Comum Curricular, pelos TDICs, né? Que são toda essa tecnologia entrando... Você acha que é melhor a escola normal, sem militares lá, do que com militares lá? Isso com certeza, eu acho que com certeza, sem militares, sim. Eu proporia levar os militares para fazer uma palestra, por exemplo. Que eles fazem. Existem programas dentro da Polícia Militar, eles fazem algumas palestras e tal. Isso aí seria interessante levar para a escola, eles conhecerem. Mas o que eles levam basicamente é a segurança, né? Que a gente sabe que tem muita violência dentro da própria escola, e educação cívica. Tipo, exatamente. Você vê algo de negativo nisso? Eu só vejo coisas positivas. Eu não posso falar se eu não tive a experiência empírica, né? Mas no caso, quando virou cívico militar, eu debandei. Por quê? Porque começou a pandemia. E aí a pandemia cortaram os professores substitutos e eu acabei voltando para Floripa. Mas por mais que na prática você não tenha vivido, na teoria não parece bom? Não pareceu bom a princípio porque eu lecionava no FTO também e existia uma competição bem saudável assim, em relação à arte, né? Música, dança e o FTO dava um banho, cara, não precisava ser cívico militar, eles tinham um semblante que dava certo, tudo dava certo, e a gente vê que com recurso, mesmo enxuto dos institutos federais que ficaram abandonados. Mas o ponto é, nas áreas que a escola cívico-militar traz de novo, que é segurança, não é melhor? Não se tem mais segurança com militares lá do que sem, por exemplo? Não, eu discordo, cara. A mesma coisa se você falar que você vai ter mais segurança na rua com um revólver, por exemplo. E você acha que não? Eu acho que não. Se, por exemplo, vier alguém com um revólver pra te roubar e você estiver armado, você não tem mais chance de defender a própria vida, né? Não, até porque tem um amigo sargento, inclusive, da Polícia Militar de Santa Catarina, e eu perguntei isso pra ele tá armado hoje? Ele fala, não tô armado, eu hoje saí, deixei minha filha na escola, imagina se eu tô armado, alguém vem me assaltar, eu vou revidar, dá um barulho de um tiroteio, eu olho pra trás e minha filha se foi atingida. Eu não saio armado, principalmente com a minha família. Esses são os pontos que você tem que estruturar. Ele é treinado para falar isso. A forma como você vai agir da melhor forma possível. Só que o ponto é, para combater alguém armado, não é muito mais efetivo um outro alguém armado? Eu só vejo essa possibilidade. Qual é a outra que você vê? Eu acho que essa possibilidade é uma possibilidade bem... Trump, né? Mas assim, o que a gente faz? Tipo, aí a gente vai cair no meme, a gente joga um livro nele ali, vai estudar, né? Eu fui assaltado com a mão armada, me roubaram o meu carro, inclusive, assaltaram o mercado, eu fui com uma cabeça, e levaram o meu carro na fuga, né? Então realmente tive trauma, fiquei com psiquiatra, psicólogo para tratar esse problema que aconteceu, porque a gente fica se sentindo impotente, né? Se você tivesse armado, preparado para combatê-lo, você não teria agido e protegido seus próprios bens ali? Não. Não mesmo. Porque eu teria. Mesmo assim, o delegado falou para mim depois, quando ele devolveu o meu carro, falou assim, ó, tá vendo esse vídeo aqui? Ele pegou a arma assim e fez assim, ó, ninguém faz isso, pega minha arma, botou em cima da mesa, tenta fazer isso com a arma. Ele fez assim, ó, era de brinquedo. Mesmo sabendo, depois de ver os vídeos, que era uma arma de brinquedo, eu não volto atrás e pensar, então eu devia ter reagido. Não, eu devia ter aceitado, entregado o carro, como eu fiz. Então a gente tem que ficar refém da marginalidade e confiar que a educação um dia salvará essas almas perdidas. É bem difícil, é uma problemática bem difícil porque a gente faz muitas comparações. O Brasil é outro país de quinto maior território do mundo, né, cara? Então a gente faz um contraponto com vários outros países. Por exemplo, o que é Brasília? A Brasília, Niemeyer, né? Le Corbusier. Segundo o seu ministro aí, a ilha da fantasia, né? Botaram. Você é daqui mesmo? Não. Você tá morando por aqui? Paulistano. Mas tá morando por aqui ou tá só no congresso aí mesmo? Eu vim no congresso. Ah, sim. Mas o que você acha? Você acha que aqui... Tipo, você não conhece a realidade e tal, mas o que faz isso aqui ser uma ilha da fantasia, na visão dele, são as condutas dos próprios políticos, que só vivem essa vidinha de marajá deles lá dentro, não saem de lá dos seus palácios e tal pra verem a realidade. Eu não vou negar, o Brasil é o país da roubalheira, sempre foi. O país da exploração. Só que assim, o que houve que também, né, a gente tem que considerar, né, que as mídias, né, possibilitaram que a gente tivesse mais acesso a esses roubos, né, esses assaltos aos cofres públicos, né, nos últimos anos. Eu posso falar, quantos anos você tem? 26. 26, eu tenho 42. Tá? Quando a gente fez o Fora Colo, não tinha celular. E veio aqui a diferença. Todo mundo assim e assim, ó.
E assim, então, era pra pintar a faixa, berrar e tirar. E isso aconteceu, isso foi o momento, né? Pintar as ruas, levar... Mas você falando desse ponto aí de assalto aos cofres públicos, o Lula não é a maior figura nesse sentido negativo que a gente tem hoje aí? Não te incomoda o fato dele ter esse histórico, não, de ex-presidiário por corrupção passiva e lavagem de dinheiro? Não, porque ele foi... Até hoje não acharam o que era, que tava julgando ele, Triplex, né? O Triplex, ele tá na presidência 3 vezes, né? Esse é o verdadeiro Triplex. Mas você acha que as provas ali que fundamentam que o Triplex... Não, no fundamento, inclusive o juiz, ele é suspeito pra falar, né? Por fora essas questões aí, que não é só o Moro, foi ratificado pelo TRF4 e pela STJ também, e o STF ratificou muitas das decisões que foram para lá também. Depois anulou aí por algo que eu vejo como conveniência. Mas é inegável que tiveram diversos outros magistrados que corroboraram a sentença do Moro ali. E as provas são documentais e visuais. Tem foto do Lula com o empreiteiro da OAS, o Léo Pinheiro, lá no Triplex. Tem documento dele declarando o imposto de renda. Eu não vi isso. Mas tem tudo isso. Tipo, mas você pode não ter visto, mas estão lá nos autos do processo. Até me falaram esses dias, tem que ler a ação do Lula, não acharam nada. Termo de adesão ali, compromisso do imóvel, tem tudo isso. Mas eu acho que é muito... Como não foi provado, né? Como não foi provado, ele foi solto. Foi provado, tudo isso que eu tô te falando são provas e ele foi condenado e preso por isso. Pô, mas ele foi preso injustamente, né? Como injustamente, assim, tudo isso que eu tô te dizendo fundamenta a decisão? Não, depois ele foi inocentado. Não foi, o processo foi anulado, ele não foi considerado inocente. Não foi considerado inocente? Não. Então vai acontecer a mesma coisa com o Bolsonaro, olha só que legal. Não é legal, se o Bolsonaro tiver culpa de alguma coisa, ele sendo investigado e julgado igual o Lula foi, que ele seja preso igual. Essa é a questão, eu acho que a gente tem que querer justiça pra todo mundo. Eu gosto muito de política, eu já te procurei no YouTube lá pra olhar, né, o cara te dando uns tapas, né, foi engraçado, mas tu realmente questionava, assim, eu confesso uma coisa pra ti, eu amo a política e tal, mas eu não sou especialista. Eu não vou correr, agora eu tava conversando com o cara ali sobre a MEC, falou, não dá pra conversar com você, não dá pra conversar com você porque você não conhece o método científico. Aí você diz pra mim que eu estou errado e ponto final. Entendeu? Mas não me mostra argumentos suficientes pra discordar. Então eu prefiro dizer que não dá pra conversar comigo. É então, meio assim que eu me sinto também. Quando eu venho trazer verdades aqui sobre o governo, o pessoal fica... Não, mas veja bem. Mas peraí, mas o Bolsonaro... Eu sou um mero estudante de direito agora, da primeira fase, calor, e não posso também entrar no mérito, né? Entrar no mérito. É complexo. Tá empolgado aí no primeiro semestre? Pô, eu me empolguei bastante, cara. A música chama Indúbio Pro Réu. Banda Indúbio Pro Réu. É assim... Não há lesão sem conduta, não há dever sem poder, não há conduta sem dolo ou culpa, ne bis in idem. A proibição da analogia no seu processo legal. A lei penal não retroagirá, salvo beneficiar o réu, salvo beneficiar o réu, salvo beneficiar o réu. Imalam partei, ne bis in idem. Imalampardei, bis in idem. Salvo beneficiar o réu, salvo beneficiar o réu, salvo beneficiar o réu, só pra beneficiar o réu. É isso aí que acontece quando você tá no primeiro semestre de Direito, né? Você tá empolgado com o universo. Não, a promessa é a seguinte, a promessa são 12 músicas até o final do curso, daí eu vou gravar o disco e tocar na formatura e pra gravar o DVD. Essa é a história. No final das contas, essa posse do bolsonarismo, você me perguntou no início, né? Ele realmente veio pra ficar, porque estragou muita coisa e vai continuar estragando. Porque o prefeito lá de Santa Catarina, o de Florianópolis, por exemplo, é amigo dele, né? Então, assim, a gente tá realmente comprometido. Agora, como é que vai ser no futuro aí? Mas você acha que hoje, nesses 6 meses que a gente tem de presente dele aí, indicativo pro futuro dos outros 3 anos e meio, ele tá indo melhor do que pior? Eu vou arrumar um problema com muitos seguidores, não tenho seguidores, mas muitos amigos, né? Muitos colegas, enfim, até de repente familiares, que vão ver minha posição, vão ver aqui, né? Mas eu digo assim, eu sinto que já melhorou um pouco, tá? Em quê? Hoje, por exemplo, em relação ao preço, né, das coisas. Tipo o quê? Tipo a gasolina, por exemplo. Que a gasolina tá mesmo preço. Não tá mesmo preço. Claro lá em Floripa tava R$7 e agora tá 5. E o diesel também. Era 7 no governo Bolsonaro e agora tá 5? Tá 5. Certeza aí? Certeza. Pessoal de Floripa aí. Não, é confirma verdade. essa informação. Pode confirmar. No Distrito Federal, a média, desde quando o Bolsonaro lançou aqueles pacotes de benefício furando o teto, que eu critiquei na época,
porque eu acho que não é o jeito certo de você fazer as coisas, mas desde lá, 5,39 e se mantém essa média até agora, variando para cima e para baixo pouca coisa. 5,39 Mas é a média. só 6 meses, pô. Mas Só 6 meses deu tempo pra ele fazer muita Não, coisa, hoje, por né? exemplo, o aumento, por exemplo, aos funcionários públicos federais. Eu tava dando aula no IFSC agora, até 2 anos, até semana passada, dei aula 2 anos lá, no meio da pandemia, comecei a dar aula de máscara, online, e agora foi no final do meu contrato, aumentou o salário. Toma. Mas Eu assim, trabalhei 2 anos, que nem morrer, tá achando... morrer de dia, morrer de noite, né? O cara morre de noite, o cara trabalha o dia inteiro, morre de noite. Você tá achando legal, então, que ele tá aumentando o salário da galera que já ganha um salário digno? Eu acho que são medidas paliativas. Não, tem um amigo meu que Tipo, trabalha na UFSC que ele fala pra os mim, não, servidores isso é um federais. ajuste que deveria ter sido feito há muitos anos. Por que não foi? Mas pior ainda, aumentar o dele mesmo, dos ministros da STF, ministros de Estado, deputados, senadores, enquanto o salário mínimo ele aumenta Inclusive, 18. Santa Catarina agora vai ganhar mais dois deputados, né? 2 deputados, vereadores, vai ganhar mais também, vai ganhar mais e mais vão ganhar, né? Entendeu? Não entendi, não. Meu pai, por exemplo, ele foi no quartel, né? Tudo bem, entendeu? Eu tenho minha experiência, que eu fiz o Centro de Filosofia e Ciências Humanas ali, eu tenho minha experiência de vida, minha opção, né? Em relação à educação. Quando a gente está dando aula no nível federal, como eu estava agora, 2 anos atrás, estava essa questão política muito exacerbada, né? Eu tive que me posicionar, não tive como negar. Eu realmente nunca fui militante do PT. Eu sou. Mas, tipo, dentre tantos outros candidatos, não era melhor algum outro que não fosse? Eu sempre fui do Partido Verde, sou do Partido Verde até hoje. Eu não saio do Partido Verde por nada. Eu entrei no Partido Verde quando eu era pequeno e assim fiquei até agora. Eu tinha 16 anos, entrei no Partido Verde. Comecei e fiquei até agora. Eu votei no Lula, já votei. Meu pai também já votou. Entendeu? Então, assim, existe uma mudança de paradigma, a gente vai vendo. Pô, mas a gente tá falando do ponto ali onde ele foi bem. Fala alguma coisa aí que efetivamente ele esteja fazendo de fato. Porque gasolina, não, eu aqui acho no que, DF, pelo menos, não mudou, não. O Lula foi eleito, cara, e ele tá fazendo uma boa campanha já pra 2000, próxima eleição. Só se for, né? No papo, né? Tá fazendo uma boa campanha, porque a posse dele já começou. Nada. Pois, tu acompanhou lá as porras. Só faltou estar perto dele quando ele falou que a mulher não merecia ser estuprada, porque o resto tava junto, né? Acho que tava dando até o papel higiênico pra ele no banheiro, né? Porque tava sempre com ele, sempre que acontecia alguma coisa. O cara não deu exemplo nenhum, né, cara? O cara não deu exemplo nenhum. Né? Em relação a políticas públicas, a gestão de relações internacionais, ele não deu exemplo nenhum. Ele só fez cagada. Tá falando do Bolsonaro agora. Ele só fez canalice, entendeu? E o Lula tá falou um monte de bem, absurdo. Então. Não, eu acho que para uma próxima campanha, para a reeleição, ele tá indo bem. Com certeza. Porque já começou essa guerra, que nem tipo, mas ele não tem que governar agora fazendo alguma coisa decente? Mas ele tá se firmando. Você sabe o que ele faz em termos de relações internacionais? Ele viaja e fica em um hotel de 37 mil a diária. Sim, eu tava sentado ali agora há pouco, eu falei, pô, eu tô aqui, daí... E o Lula tá lá, né? E eu tô aqui. Mas assim, pô, eu sou fã de rock e heavy metal, eu já fui muita via sacra também pra ver show de rock. E é a mesma situação, né? A gente fica atrás e o cara tá lá no bem bom, no camarim lá, com um cheio de mulher. Boto fé, cara. Obrigado pelo papo aí, viu? Muito bom, parabéns. Tamo junto aí.